Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Nos Bastidores, episódio de número 12. Meu nome é Henrique Ventura, eu sou empreendedor e host do podcast e o nosso objetivo com esse podcast é trazer os bastidores e histórias de pessoas comuns, assim como eu e você, mas que tiveram resultado acima da média. Porque hoje no mundo conectado que a gente vive, a gente costuma ver mais o palco. Então o objetivo aqui é mais do que a persona, é o que de fato essa pessoa é. E eu tô aqui com um convidado muito especial, cara que eu conheço há alguns anos, né? Veio morar aqui em São Paulo e a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito atual e que nos próximos anos com certeza vai dominar aí os conteúdos na internet, que é falar sobre startups. Então a gente vai falar sobre startup, a gente vai falar sobre os direitos, né, da startup, os principais erros cometidos, como que você estrutura uma empresa, se você tem uma ideia. Só ter uma ideia não é uma startup, você precisa transformá-la em um negócio. Então de fato, a startup é um negócio. E a gente está com uma pessoa aqui que é especialista. Ele é nascido em Natal, é casado, é formado em Direito, é diretor jurídico do grupo Medcoff, é advogado de startups e EMEI e sócio da Barbosa Bezerra e Lima. Estou falando com ele aqui, Lucas Bezerra. Obrigado, meu irmão, por ter vindo. Eu que agradeço, aceitado meu o convite. Amigo. O prazer é todo meu. É sempre uma honra poder bater um papo sobre startups, tecnologia, direito e agradecer a confiança. Espero que a gente traga um conteúdo bem legal aqui para os seus telespectadores hoje. Maravilha, irmão. É uma honra ver também o seu desenvolvimento, a sua trajetória, legal. Tudo que você conseguiu conquistar, né, a evolução que você teve. E a gente sempre costuma começar com uma frase, né, a frase que faz sentido para o convidado, para falar um pouquinho mais da sua própria história. E a frase que faz sentido para você é: a vida é 10% do que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso. Por que faz tanto sentido essa frase para você? Cara, eu sou fã dessa frase porque ela é de um pastor norte-americano, né, Charles Fiddle, mas ela não tem muito a ver com religião, mas ela é muito de que nós somos movidos a reações, né? O ser humano é um animal racional e emocional. E fatos bons e fatos ruins vão sempre acontecer com todos os seres humanos. Agora, o jeito que a gente vai reagir a cada um deles é o que vai determinar se eu vou tirar uma lição boa daquilo ali ou uma lição ruim. Tem muito a ver até com um contexto legal. Para quem gosta de livro aí, já fica uma dica. Tem aquele livro Antifrágil, que é um livrão. É difícil do cara ler assim de uma vez, mas que ele visa ele fala um pouco sobre isso, né? Como é que você reage e tira boas lições e aprendizados de momentos ruins. E muito da nossa vida é isso, né? Eu entendo assim, quando eu paro para analisar quais foram os percalços que a gente passou e o que é que eu trouxe de positivo e consegui aprender foi muito isso, de às vezes a gente lidar de uma forma pouco esperada, de uma situação que às vezes é um revés que a gente passa, uma situação negativa, mas que a gente consegue respirar fundo, trazer um aprendizado e acabar dando a volta por cima por isso. E aí é uma frase que eu gosto sempre de relacionar até com sucesso, porque tem muito a ver com isso, né? Se você consegue ser uma pessoa mais calma, trabalhar até esse conceito de antifrágil na sua personalidade, você consegue ter muito mais benefício das situações do dia a dia do que pontos negativos mesmo. Maravilha. E você sempre foi assim? Você sempre teve essa mentalidade? Sempre teve essa cabeça assim desde moleque? Não. Cara, como que era você mais na infância, na adolescência? Acho que sim, Henrique. Mas assim, muito voltado para tranquilidade. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim, da paz total. É muito difícil você ver discutindo por besteira ou então reclamando de uma situação ruim. Eu sou aquele cara que se chega um prato errado no restaurante, eu como e digo que tá maravilhoso, não vou reclamar. E assim, isso me ajudou até a focar as energias em coisas importantes. Assim, eu não sou de perder a cabeça por besteira ou enfim, de perder um dia porque eu tive uma falha, um ponto negativo, uma notícia ruim naquele momento. Mas eu acho que eu só vim notar a importância disso muito recentemente, né? Porque às vezes a gente tem uma postura de ser mais agressivo, ou então mais calmo, mais pacífico. E depois de muito tempo que a gente vem notar como é que isso interferiu e auxiliou na construção da nossa carreira. Eu acho que hoje que eu vim perceber a importância disso e como isso é conectado com esses conceitos, né? Mas assim, sempre fui um cara tranquilão, bem calmo. Maravilha. E qual que era o seu objetivo, assim? Qual que era o seu sonho em termos de profissão? Sempre pensou em trabalhar com direito, desde moleque, não?
Cara, Veio de onde isso? Inspiração de alguém? Alguém que você conhecia? Minha inspiração é minha mãe, né? Porque minha mãe é da área jurídica, servidora pública do TRT, mas assim, sempre foi uma pessoa extremamente competente no que faz, dedicada ao trabalho, dedicada até demais, assim. Ser aquela pessoa que muitas vezes abdica do momento de lazer pessoal para para se dedicar ao trabalho. E assim, serviço público, quem sabe, sempre vai ter trabalho. Todo dia você vai chegar lá, vai ter trabalho para fazer. E aí quando eu me formei, eu gostava muito da área de tecnologia, por incrível que pareça. Não tinha nada a ver com minha formação, mas gostava. Aí fiz o vestibular de Ciência e Tecnologia na UFRN, fiz o vestibular de Engenharia de Minas depois. Comecei a cursar Ciência e Tecnologia na UFRN, mas levava pau em todas as matérias de cálculo e me dava super bem nas matérias de humanas, letras, redação. E aí os professores que me deram muito essa orientação. Lucas, tu é muito bom na parte de humanas. Mas é muito e você está no curso de tecnologia e você é muito ruim em exatas. Por que é que você vai ficar aqui? E aí eu continuei ainda... Mas isso já como formação já nível superior, já nível superior. Ah. E aí eu decidi estudar novamente para o vestibular, passei em Direito na UFRN. E aí, assim, me encontrei, né? Continuei até com um vínculo com os professores lá do curso de Ciência e Tecnologia. Você trancou o primeiro e começou um segundo. Na verdade, desisti total, desisti no meio do curso. Aprendi muita coisa que, assim, por coincidências do destino, me auxiliaram na carreira, porque, tipo, tinha cadeira de empreendedorismo, de tecnologia, de inovação, que hoje tem uma super correlação com minha área. Mas assim, larguei tudo, fui para a área jurídica. Quando eu entrei na área jurídica, tinha um sonho de ser delegado da Polícia Federal, né? Que todo mundo que entra na carreira jurídica quer ser da área policial. Mas aí, no meio do caminho, eu comecei a notar que eu gostava muito do direito empresarial. Mas assim, não existia ainda direito para startups. Tecnologia, a gente sabe que é algo muito recente, né? Assim, ainda mais como cadeira acadêmica. E aí eu fiz a faculdade toda focada no direito tributário. Vim ligar esses alertazinhos para direito para empresarial, tecnologia, só depois que me formei mesmo. Mas assim, sempre gostei da parte jurídica, sabe? Gostava muito de construção de tese, de análise de caso e tudo mais. Mas assim, teve esses percalços aí, mudanças de carreira que são totalmente distintas, né? Massa. E o que foi mais difícil assim nesse processo, até a formação, ou até você se encontrar ali como profissional no direito empresarial para startups? Quais foram os momentos assim mais difíceis? Meu amigo, assim, a gente passa por alguns... primeiro que a área jurídica é uma área muito difícil, ainda mais para quem vem de uma formação de universidade pública, que é meu caso. Tem os benefícios, né, de você ter uma boa formação, mas assim, é um ensino muito tradicional. Ou seja, tu vai lidar com direito empresarial muito antiquado, você vai lidar com professores muito antigos, na maioria delas, claro que não é a regra geral. E aí você acaba se frustrando para matérias que têm uma aplicação prática muito interessante, que você pode gostar, mas que no dia a dia tu não vai achar que é legal, não, porque teu professor da faculdade não é bom. E aí isso dificulta que você veja a aplicação prática no mercado. Agora, já deixando um primeiro parênteses aqui, isso aqui está mudando muito, né, por conta das empresas juniores, do empreendedorismo jovem nas universidades. Mas eu acho que um desafio era esse, como é que eu posso escolher a minha carreira, qual é a área de atuação que eu vou ter mesmo, sem ter uma experiência prática, sem conhecer mesmo como é que a gente vai ter essa aplicação no dia a dia. Aí isso mudou porque depois que eu me formei, eu comecei a atuar com direito tributário, tive a experiência até de ser secretário de tributação de um município, enfim, trabalhar como advogado tributarista. Foi até que um dia veio o alerta e o gatilho de bater. Meu sócio que atua no direito eleitoral, que não tem nada a ver com essa área de tecnologia, já tinha sido empreendedor, não lembro qual era a empresa que ele tinha tentado montar, mas um colega dele chegou e disse, cara, estou montando uma startup de camisetas personalizadas. Você quer atender? E aí meu sócio, Caio Vitor, que até hoje é meu sócio lá no escritório, disse, cara, não atua direito público. Eu, advogado recém-formado, como a gente diz lá no Nordeste, liso, batendo, querendo pegar qualquer cliente. Eu disse, não, vou tentar estudar e aprender. E aí foi que eu me apaixonei. Me apaixonei e comecei a atuar nessa área. Então foi desse momento de
foi criada a oportunidade ali de ter um cliente e você fala, velho, eu tô pegando tudo, o que passar na frente. Foi exatamente pra ter isso. caso. Exatamente isso, meu irmão. Assim, advogado Você acha que se recém-formado- fosse de uma outra área, um outro case, você pegaria também ou não? Acho que pegaria, mas não acenderia a chaminha do amor pela área, sabe? Porque assim, eu sempre gostei muito de empreendedorismo e tecnologia. E é isso, advogado recém-formado, dependendo assim, se você não tiver o QI, né? O quem indique ali, aquela pessoa que vai... Um escritório familiar, você vai passar muito perrengue. E a realidade lá no Nordeste, Natal, assim, para quem é daqui de São Paulo e é acostumado, é muito pior. Por exemplo... Quais as diferenças, assim, que você já conseguiu perceber morando agora em São Paulo, já há uns 3 anos e lá? Cara, assim, Salário... salário sem dúvida nenhuma. E assim, eu trazer um caso concreto. Um advogado júnior no Nordeste, dependendo da capital interior, ganha o valor que um estagiário aqui de direito ganha. Se o estagiário não ganhar mais, tá? Essa é uma. Segundo, porque aqui como o direito empresarial e empreendedorismo é muito mais vívido, você vai ter uma circulação financeira muito maior, tá? Esse é outro fator. Tem alguns outros pontos de sinergia aí que eu não sei nem se são melhores ou piores, mas lá a gente como precisa, advogado geralmente precisa ter uma carteira de clientes para poder ter um sustento muito bom da área, a gente acaba pegando tudo. E aí você vê um profissional muito mais interdisciplinar, com a formação em várias áreas. Aqui em São Paulo, não. É o contrário, né? Você vê a galera muito mais especializada. Você pega um advogado bom, se você quer contratar, que nem aquele colega que a gente conversou agora, tipo, o cara quer contratar alguém para fazer um stock option plan, ele vai atrás de alguém que trabalhe especificamente com isso. Lá em Natal, talvez ele vai procurar um advogado empresarial, que o cara entende de tudo nessa área, sabe? E assim, a gente vê muita diferença nesse mercado. Mas assim, em termos de profissão para a área privada, sem dúvida nenhuma, o mercado de São Paulo eu entendo que é muito maior, tem muito mais oportunidades. E a realidade, né? Assim, os números falam por si só. Os estados lá, por exemplo, principalmente Natal, é uma cidade ainda que depende muito do turismo, que ainda não é algo perene, quando tem agora situações como aconteceu recentemente, que eu não sei se vocês viram, muito assalto, estavam tocando fogo em ônibus, afeta a cidade como um todo. Maceió agora está passando por essa situação do afundamento, né, de parte da cidade. Com certeza afeta o turismo e o funcionalismo público, né, que também assim, não é o melhor dos mundos para você ter uma economia que é muito aquecida. E esse é um desafio que a gente tem, sabe, meu amigo, lá. Mas assim, até voltando para o tema, a gente acaba pegando tudo e aí surgiu a oportunidade. E aí, talvez dessa oportunidade surgiu, até falar o nome, Tiago Fernandes, que é CEO da Autoforce, cliente nosso até hoje, parceirão lá do escritório. Foi ele que ligou esse alerta, ele que trouxe essa oportunidade. Na época ninguém nem falava em startups lá no Rio Grande do Norte. Tiago foi até o primeiro cara que veio falar de startups no Rio Grande do Norte. Você já tinha ouvido falar, já pesquisava sobre isso? Na verdade, nem eu. Eu peguei a oportunidade, assim, querendo ganhar dinheiro e de pegar talvez o primeiro cliente recorrente que ia me pagar algum valor mensal e disse, cara, eu preciso aprender disso aí. E aí, buscando informações, foi que eu vi que pouquíssimas pessoas faziam alguma coisa da área no Brasil. Naquela época, tinha um livro só de direito para startups, que é um livro de 3 caras que são referências. 2 deles é Lucas Judice, que hoje é empreendedor, Eric Nibo, que hoje também é empreendedor da Bits Academy, mas na época era o diretor jurídico global da Easy Taxi, Thales Gomes, que todo mundo conhece. Sim. E aí troquei figurinha com o Eric me recebeu no escritório da Easy Taxi, falou um pouco do mercado, estudei, e aí foi que me ligou o alerta. Putz, tem um mercado novo de tecnologia, que tem quase ninguém trabalhando nele, que a gente tem pouquíssima doutrina construída, e aí talvez seja uma oportunidade de mercado para ganhar dinheiro e para me consolidar como autoridade em alguma área. E aí foi que eu peguei essa brecha para, de fato, me dedicar no direito para startups. Show. E você viu isso como oportunidade, né? Tem gente que vê o copo meio cheio, meio vazio. Eu lembro de uma história do vendedor lá de sapatos, né? Que o dono de uma empresa envia lá um dos seus funcionários, escolhe um dos seus funcionários para ir visitar uma região na África, por exemplo, para verificar a demanda da região, se tinha negócio, sim, se existia oportunidade. E aí um outro colaborador olha aquilo e fala assim, poxa, mas por que você vai mandar só ele? Por que não me manda? Aí ele falou, pô, então vou mandar os 2. Aí ele manda esse segundo colaborador também. Os 2 chegam com as suas análises. Esse segundo que pediu para ser mandado lá, ele pega e fala,
chefe, não tem oportunidade lá, ninguém usa calçado. E aí o outro olha e fala assim, estamos ricos. A gente está milionário, ninguém usa calçado. Ou seja, a gente pode vender para todo mundo. Então tudo depende dessa ótica, né? Dessa mentalidade. Você olhou e falou assim, cara, ninguém está navegando nisso. Poderia olhar e falar assim, cara, vai ser difícil, vou ser um dos primeiros, vou apanhar pra caramba, ou eu vou nadar de braçada, como hoje se tornou uma das referências, né? Não, foi exatamente isso, assim, eu parei para analisar um pouco o contexto, até conversei com os meus sócios, que são mais experientes, têm um tempo de mercado maior que eu, e aí, assim, todos eles estimularam muito. No início foi muito difícil, claro, mas, assim, é aquele velho conceito do oceano azul e do oceano vermelho, né? Que muita gente que trabalha com empreendedorismo gosta. Uma coisa é você ir atuar no mercado, que eu já tenho uma demanda ali, por exemplo, uma área tradicional do direito. Já vou começar a ganhar dinheiro agora. Começar a ganhar dinheiro agora, mas disputar por preço... com as demandas que já existem e brigar ali, porque um advogado recém-formado, ele tem vai rolar um leilão. É exatamente isso. Ou atuar numa área que ninguém atua, que eu posso criar uma geração de valor para o meu público, mas assim, eu posso cobrar o preço que eu quiser, assim, claro, conceitualmente isso, mas assim, porque não vão ter parâmetros e referências. Na área jurídica tem até um termozinho que eu gosto até de citar em palestra assim, para estudante de direito, que é o do Power Niche, que é você tem que escolher uma área jurídica, porque facilita muito a sua atuação e para você virar referência é mais fácil. Mas você também tem que ter um ponto focal de atuação que você seja tão forte na atuação nesse ponto que você passe a ser referência para os seus concorrentes nessa sua área. Que eles vejam você como um parceiro comercial e não como um concorrente. Por que você é parceiro? Porque você atua num campo ali de uma forma tão especializada que se chegar aquela demanda para ele não vai saber atender. Ele vai precisar fazer uma parceria contigo para atuar. E foi meio essa ideia que a gente buscou abraçar naquele momento. Vamos focar aqui, vamos trabalhar com direito para startups, vamos produzir conteúdo. E até foi dos conteúdos que eu produzi nessa época que surgiu o livro Direito para Startups, que é o livro que eu escrevi sobre o tema, que foi um dos primeiros do Brasil, acho que o segundo do Brasil, e o primeiro de autoria própria. Foi você o autor? É isso, porque o outro que tinha eram coletâneas de artigos, né, que é bem comum na área jurídica, sim, mas o livro mesmo jurídico de direito para startups foi esse, eu acho que o primeiro do Brasil. E aí que deu muito certo. E a partir daí a gente começou a ter um posicionamento bem, bem forte na área, sabe, no mercado como um todo. Mas, assim, são muitos desafios, cara. Assim, principalmente para quem está começando num cenário afastado desse eixo econômico, né? Rio-São Paulo, que é algo que pesava muito, hoje já nem tanto por conta... Ainda mais no modelo de negócio que você segue, exato, que é a startup, que está basicamente concentrado, e talvez você tenha em Florianópolis também, né? Que é berço de sim, várias empresas de tecnologia. A gente tem alguns polos no Brasil e que eles são bem importantes, né? Primeiro, São Paulo, principalmente, eu não vou nem falar Rio, São Paulo, mas aqui é a base das startups nacionais, isso por conta da proximidade com as grandes empresas. E aí a gente tem alguns outros que são muito relevantes. O de Florianópolis, que é o da Acate, é outro também, que é muito consolidado. Hoje em dia o Rio Grande do Sul também está com um polo bem legal. E lá no Nordeste é o Porto Digital, né? Que é o Parque Tecnológico, que é um dos primeiros do Brasil, junto com o de Campina Grande. De Campina Grande não tem um volume de mercado que tem o de Recife, mas o de Recife é bem consolidado, sabe? Tem muita empresa de tecnologia lá. Legal. E aí vocês começam esse negócio, começam a trabalhar, isso lá ainda, morando sim, em Natal, já eram os 3 sócios ou não? Você começa sozinho e depois vocês vão construindo a empresa e vem para São Paulo? Cara, eu já comecei com os meus sócios atuais, né? Legal. A gente teve algumas outras... algumas possibilidades de encaminhamento de carreira no meu tempo, mas eu optei por ficar com os meus sócios, pela estrutura que o escritório oferecia. E aí a gente começou a atuar em Natal. Quando foi essa mudança para São Paulo, a gente começou a ter um posicionamento bem legal em outros estados. Criando conteúdo. Exatamente. Né? A gente sempre apostou muito em criação de conteúdo. Porque, assim, era isso. Nosso escritório não é escritório de filhos de desembargadores, de ministros, de juízes. Ninguém tem essa relação. Qualificação técnica muito boa. Todos os meus sócios são altamente qualificados. Isso é algo que a gente sempre prezou muito. Qualidade técnica lá no escritório. E a gente também não fazia
política da advocacia, né? Enfim, negociar atas, nada disso. A gente sempre prezou muito por ter um padrão ético lá no escritório. E aí a gente pensava muito, como é que a gente alcança o mercado dessa forma? Conteúdo. E começou a dar muito resultado essa publicação de conteúdo e esse atendimento especializado em algumas áreas, né? Principalmente essa área de startups. E aí a gente começou a ter clientes em outros estados e a fazer algumas parcerias estratégicas, sabe? Produzir conteúdo com centros de inovação, com aceleradoras, com incubadoras de negócios. E aí, como a gente começou a ter essa pulverização de clientes, a gente decidiu, de fato, começou a ter uma necessidade de estar mais presente aqui no mercado de São Paulo, de forma presencial. E aí, no pós-pandemia, foi que eu vim para cá, para a gente começar a sede física do escritório aqui, até porque aqui é onde estão os grandes centros de inovação, né? Hoje em dia, eu posso citar como referência o Cubo do Itaú, que é até um potiguar, mandar um abraço para ele, Highlander, que está à frente. Eu tenho o Inovabrá, do Bradesco, eu tenho o Distrito também, que é um centro de inovação altamente conceituado. E os fundos de investimento por si só, né? BR, GV, Bossa Nova, Domo Ventures, e assim, tem infinidade que estão todos aqui. E a malha aérea, você ficar nela, né? Não, é um saco, né? Hoje em dia, mesmo que as reuniões online aconteçam, tem que ter muita coisa ali que é presencial. A gente gosta para tirar uma foto, né? Para alguma coisa, mas dizer que é bom não é bom, não. E aí isso foi um peso. E assim, cara, tem um negócio que eu noto muito de São Paulo, que geralmente, quando eu até recebo colegas aqui de Natal, que vêm perguntar, Lucas, e aí, eu vou para São Paulo, eu fico aqui em Natal. São Paulo tem um momento da oportunidade, né? De você pegar a oportunidade, tudo aqui acontece muito rápido, como a gente estava conversando há pouco tempo. Dia passa voando, mas assim, tem oportunidades pontuais que surgem, que você consegue abraçar e que lá na frente você vai ver como isso gerou uma oportunidade gigantesca para você. E assim, quase tudo de última hora. A gente já teve a oportunidade lá no escritório de atender algumas pessoas que são influentes e famosas para alguns projetos deles. E quase sempre foi assim, Lucas, está disponível para uma reunião presencial hoje, no final da tarde, a hora tal. E tipo, é aquela coisa, se você tiver, você vai. Se eu não tivesse aqui, não teria acontecido. Não tem como voltar. Isso por conexões que surgiram e tudo mais. E assim, é muito senso de oportunidade, sabe? Tem muito evento e tem muita gente querendo fazer negócio a todo momento. Tá no lugar certo, né? No momento certo e com as exatamente certas, isso, né? meu irmão. Exatamente. Isso é um negócio que só São Paulo proporciona. Essa semana eu estava batendo um papo com um colega lá do Natal até também que estava aqui, ele perguntando justamente isso. Como é que tá os negócios nos últimos meses, em termos de conexões, de evento? Eu digo, não, esses 2 últimos meses estão tranquilos. Estamos fazendo trabalho lá do escritório normal. Aí ele disse, mas isso aí vale a pena eu criar um escritório aqui? Eu disse, às vezes vem uma reuniãozinha que em meia hora vale pelo mês todo. Sabe? É isso. Tá no lugar certo, na hora certa. E São Paulo, isso pesa muito. E eu lembro que vocês tiveram um caso de uma startup que vocês levaram, né, pro Shark Tank. Como é que foi essa? A gente tem, assim, né, até nessa atuação com o Ele foi o primeiro case, assim, de vocês? Maior? Ou talvez de maior mídia? Ou não? No início ajudou muito a gente. São parceirões nossos. Felipe e Ebert também. Eles têm a Fixit, que é uma startup que faz impressão de órteses em impressora 3D. No lugar de você usar o gesso, eles imprimem o molde de acordo com o tamanho do seu braço, da sua perna e tudo mais. E aí foi uma oportunidade de visibilidade legal, né? Quando surgiu, a Sony estava começando o programa Shark Tank, e aí a gente conseguiu acompanhar eles, participar do processo, acompanhar como um todo. Isso, querendo ou não, ajudou a dar visibilidade para o nosso escritório, sabe? Mas assim, tem alguns pequenos cases que nos ajudaram. Esse foi na época também o pessoal da Autoforce foi a primeira startup do Rio Grande do Norte a fazer uma captação de investimentos milionária, assim, com um fundo de investimento. Isso também auxiliou muito a gente a alavancar. Hoje em dia, alguns grupos que a gente atende que conseguem auxiliar trazer uma visibilidade muito bacana lá para o escritório. A própria, por exemplo, deu um branco agora, pessoal. A Confederação Brasileira de Empresas Juniores, que é a Brasil Júnior, que é a confederação nacional mesmo dessas empresas. A gente atendia um grupo Medicoff, que hoje eu estou como diretor jurídico também, que é o segundo maior grupo de educação médica do Brasil. Hoje a gente atende o Grupo ICOM, que é o maior grupo de marketing de odontologia do Brasil. E assim, querendo ou não, são pessoas que confiam no nosso trabalho e acabam recomendando e ajudando a gente a trazer até uma visibilidade nesse trabalho como um todo. Show. E aí, para a gente entrar assim numa parte... Para o pessoal que já conhece, quem não conhece, o que é uma startup de fato?
né? O que sai de... Eu tenho uma ideia, comecei a fazer alguma coisa para se transformar assim numa startup. Pessoal, essa é uma pergunta muita gente faz e que a gente tem muita dúvida sobre isso, né, Henrique? Assim, quem gosta de ler noticiários sobre empreendedorismo e inovação vai ver que antes era o quê? Criaram empresa tal. Ex-fundadores da empresa tal saíram e criaram a empresa tal. Isso morreu. Hoje em dia você vê ex-fundadores criaram startup tal. Executivos criam startup tal. Empresa tal faz um spin-off e cria uma startup nova. E qual é a essência da startup? Tá? Pessoal, eu sei que é assunto jurídico e técnico, mas eu vou tentar deixar ele aqui de uma forma mais legal para a gente aprender isso. Tem muito a ver com o modelo de negócio. Negócio tradicional, basicamente, eu estudo o mercado, que eu tenho dados, eu tenho números, e vou decidir qual vai ser o melhor modelo de negócio que eu vou aplicar para aquela situação. Para aquela hipótese que eu estou imaginando que tem um problema e que eu consigo resolver com a solução específica. Por exemplo, se eu decido montar uma farmácia, é um modelo de negócio tradicional, eu já tenho números de mercado, eu já sei quantas pessoas vão passar lá naquela região. Pelos dados das outras farmácias, eu já vou saber quais são os medicamentos mais comprados. Não é à toa que a gente vê farmácia abrindo em cada esquina, né? E aí quem é empreendedor mais antigo vai lembrar que procurava o Sebrae, ia fazer um modelo de negócio, um plano de negócio para criar uma nova solução para o mercado e sair lá com um calhamaço de papel. E aí o que é que a gente viu nos últimos anos? Com o advento da tecnologia, isso precisa ser muito mais rápido. E aí foi que Eric Ries, que é um dos pais desse conceito de startup, trouxe o conceito de startup enxuta, que basicamente ele traz alguns elementos para você criar um negócio eficaz nessa era digital, com um novo conceito de empreendedorismo, que é um startup enxuta. Que basicamente o conceito dele é uma organização que em um ambiente de extrema incerteza visa desenvolver uma solução repetível e escalável. Vamos fracionar aqui para ficar bem claro para todo mundo. Que é uma organização que ele diz. Basicamente pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ou então um cara que é empreendedor. Eu sou estagiário de Henrique. Eu posso ser uma organização para esse conceito? Posso. Porque você pode tentar criar em lá paralelo, dentro, exatamente, ou lá dentro do próprio negócio, exatamente. Projeto e apresento para... Exatamente isso, apresentar para a sua empresa que você tem. E aí, em um ambiente de extrema incerteza. E por que ele traz esse ambiente de extrema incerteza? Para você criar um negócio que tem um potencial de escala, você não pode trabalhar com a solução que todo mundo já resolve, tá? Até porque tem que ser uma barreira de entrada total. Você fica curta, muito limitado, né? Se eu vou criar uma nova solução que eu já tenho outras empresas resolvendo essa dor, é aquele conceito que a gente falou do Oceano Vermelho e do Oceano Azul. Estou decidindo competir no mercado do Oceano Vermelho, que não é da ideia de startup. A ideia de startup é Oceano Azul total. Vai criar valor, vai resolver uma dor que ninguém resolve. E aí eu tenho a ideia do repetível e de escalável. Que eu tenho outro conceito por trás, que são das organizações exponenciais, né? Que é o que todo mundo quer. Como é que eu ganho dinheiro e crio uma máquina de negócio que ela seja escalável? O que é escalável? Que eu consiga atingir vários mercados, atender vários públicos com a mesma solução, sem precisar estar personalizando ela. Ou seja, que o cara que está comprando meu produto lá no Rio Grande do Sul compre o mesmo produto no Rio Grande do Norte e que ele seja repetível, que eu consiga ter replicabilidade nisso, sem precisar crescer a minha base de custos da empresa. Tem um paralelo que eu faço se eu vou fazer uma manufatura, por exemplo, claro que não é assim, tá, pessoal? É mais para fim didático. Se eu sei que para produzir um celular desse eu preciso de 10 pessoas, eu sei que para produzir 10 celulares eu vou precisar de 100 pessoas. Porque é uma regra linear. Numa empresa de tecnologia isso muda, né? Eu sei que, por exemplo, com SaaS, esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, por isso que a EdTech agora está na moda e é uma bela solução. Eu sei que você pode ter um telespectador, você pode ter 100 milhões de telespectadores, que a sua estrutura não vai crescer com a mesma proporcionalidade. Tá? E aí esse é o conceito de startup. O que é que muda no modelo de negócio em si, para quem quer começar a colocar isso na prática? No lugar de você fazer o seu plano de negócios, você vai ter que pensar em 2 elementos agora. Você vai ter que pensar no BMC, que é o Business Model Canvas, que eu acredito que todo mundo que é empreendedor novo deve ter visto. Uma tabelinha com áreas-chave do seu negócio. Missão, valores, proposta de valor. Ele tem 7 campos que trabalham desde a base de custos, parcerias, geração de valor, receita. Exato, canais de atendimento do cliente. E ele é feito até como uma tabela, porque diferente do plano de negócios, que a ideia é ser aquele negócio maçante que eu não mudo, lá não. A ideia é de você botar post-it e tirar, porque você utilizar ele junto com o segundo elemento que eu falei, que é o quê? O ciclo MVP, né? Construir, medir, aprender,
Que é, basicamente, eu crio uma solução, faço as métricas dela, aprendo como o mercado está se comportando com ela, e aí vou fazendo esse ciclo e até atualizar e ter, de fato, um produto que resolve uma dor do mercado. Eu solto um produto, mesmo ele esteja ali em fase beta, mas eu vou vendo essa reação, é isso? Exatamente. Eu tento encontrar esse melhor produto para aquele momento. Talvez não é o meu produto final, mas eu já solto ele para... Exatamente isso, meu amigo. No lugar de eu, por exemplo, como eu vou trabalhar no mercado tradicional, de eu montar uma loja, alugar um ponto, fazer de tudo para saber como é que o mercado vai se comportar, se eu vou ter cliente ou não, a ideia é que eu comece com algo que eu resolva a dor com o menor custo possível, tá? E tem até um doutrinador indiano, um escritor de livro, não vou lembrar o nome dele, que ele disse que uma startup é como se fosse um avião numa pista de decolagem, num precipício, né? Que eu tenho que fazer ela levantar antes de terminar a pista, que a pista já é a quantidade de recursos que tem, porque senão eu não resolvi nada, eu só perdi dinheiro. E a ideia é justamente essa. No lugar, por exemplo, se eu estou decidindo montar uma paleteria lá no meu bairro, a ideia de startup é, no lugar de você alugar um ponto, montar, gastar com infraestrutura, começa validando. Talvez você alugar um pontinho ou então botar um freezerzinho numa pracinha ou num canto lá, sei lá, numa cigarreira que já tem. Eu não sei se aqui em São Paulo o pessoal dá outro nome, tá? Cigarreira é muito Nordeste, que é banca de revista. Sim, pra ver se vende. Cigarreira, lá a gente chama de cigarreira. E eu lembrei de falar disso agora. Pra ver se vende antes de fato, eu ter um investimento total sobre isso, sabe? Uhum. E aí foi nesse cenário de celeridade no processo de validação que surgiu esse conceito do Lean Startup, né? Aí, assim, só para fazer 2 adendos, eu tenho 2 outros conceitos que geralmente o pessoal faz, mas aí é legal de entender que teoricamente, startup eu tenho até enquanto eu valido esses processos. Depois que eu validei, que é o que a gente chama de atingir o Product Market Fit, que é eu tenho agora uma dor que resolve de fato um produto, uma dor do mercado. Eu tenho um produto que resolve uma dor do mercado especificamente. Eu deixo de ser uma startup? Aí tem muita empresa, por exemplo, a Amazon, Google, Facebook, que se consideram startups sendo empresas gigantescas. Porque aí é um conceito mais cultural, né, de inovação constante. Uhum. São empresas que estão buscando a todo momento ter inovação. E então, aí, startup seria o momento que a empresa está de negócio ou pode ser o modelo? Pode ser os dois. Pode ser os dois. Não como, por exemplo, a Amazon se denomina como um modelo que pode ter 50 anos, eles vão continuar sendo uma startup, porque talvez é o fluxo de ideias, de produtos novos que eles vão criando. Eles são uma empresa consolidada, mas tem um monte de startupzinha ali com vários intraempreendedores criando negócios a todo momento. É exatamente isso. E uma outra pessoa lá da outra região, ela realmente está no modelo muito embrionário, inicial, e de criar ali o BMC e o MVP dela, é isso? É exatamente isso. São empresas que pensam que elas não podem permanecer com os mesmos processos. Que elas têm que estar sempre inovando e evoluindo e criando novas soluções, porque senão o mercado vem e engole elas. E aí tem um terceiro conceito que é o jurídico, que é o chato, que antes a gente não tinha, né? E aí era uma dor de cabeça, porque dependendo do programa de fomento de inovação, sei lá, vamos pegar assim, FAPESP. A FAPESP lançava uma bolsa para fomento em empresas de tecnologia, startups. E eu não tenho um conceito legal. E agora eu tenho, depois do marco legal das startups, para fins jurídicos, tá, pessoal? Para que fique bem claro, é diferente dessas outras finalidades que a gente falou. Uma startup é uma empresa que tenha até 10 anos de CNPJ, que tenha faturamento de até 16 milhões de reais por ano e que ou seja criada no modelo específico, que é Inova Simples, ou que tenha a autodeclaração de que é uma empresa inovadora. Ou seja, se você se declara como empresa inovadora em alguma etapa do seu negócio, teu CNPJ tem até 10 anos e você fatura até 16 milhões de reais, você pode sim ser enquadrado como startup. E aí você tem benefícios sobre isso, fiscais ou econômicos? O imposto é diferente? Tem? O que é que acontecia, sabe, Henrique? Era uma insegurança gigantesca, porque teoricamente é um novo modelo de negócio, né? E ninguém sabia como é que o Estado ia se comportar com startup. E tinham algumas reclamações adicionais. Algumas delas, por exemplo, vínculo e flexibilidade trabalhista de contratação não dá para ser a mesma de uma empresa tradicional. Segurança jurídica para investimento. Por exemplo, Henrique, empreendedor tradicional, trabalhou a vida toda para construir o patrimônio dele, surgiu uma startup que é muito massa, muito legal e que ele quer colocar o capital dele lá. Mas qual é a segurança que ele tem que, além de perder aquele capital que ele investiu, que faz parte, é um negócio de alto risco,
que ele não vai responder, por exemplo, por uma fraude fiscal, por um débito trabalhista que suja no negócio que, teoricamente, ele só colocou o dinheiro para apostar no risco, como investimento de risco dele. Essa era outra problemática que a gente tinha. Tinha outra problemática, por exemplo, das contratações públicas. Às vezes o cara tinha uma ideia sensacional, brilhante, que poderia servir para resolver um problema de um município, mas eu sei que pela lei de licitações, para contratar com o município, eu precisaria ter uma empresa com capital social de R$1 milhão, passar por um processo licitatório gigantesco, cheio de entrave, CNPJ. e que o cara simplesmente deixava de ter a melhor solução para a população, porque ela não cumpria alguns requisitos. E aí foi nesse contexto que em 2019 a gente teve o marco legal das startups, as discussões começaram bem anteriores a isso, e em 2019, 2020 a gente teve a publicação dessa lei, que ela veio a trazer alguns benefícios para quem empreende como startups. Esses são alguns deles. Eu passo a ter alguns benefícios e flexibilizações na esfera trabalhista, não são os principais, mas eu passo a ter um modelo de contratações próprio para o setor público, que é o que a gente chama de contrato público para solução inovadora, que basicamente ele é muito mais flexível. Eu trago uma segurança jurídica para os investidores. A partir de agora, o investidor que fizer o aporte em startups, ele sabe que o patrimônio dele pessoal não vai responder pela tomada de decisão dos gestores, né, dos founders daquele negócio. Ao mesmo tempo, eu tenho outros benefícios que a lei diz, se o investidor, ao mesmo tempo que ele quer se proteger por exemplo, desse insucesso da startup, eu vou garantir para você, enquanto founder, que ele não vai interferir na gestão. Os poderes de administração serão seus. E aí eu tenho alguns benefícios legais e outros que sempre surgem. Porque, por exemplo, o que é que acontece muito hoje? Programas de fomento, tanto públicos quanto privados, ou seja, de aporte de dinheiro mesmo, e que é o melhor dinheiro que tem no mundo, que é o que a gente chama equity free, eu não exijo participação societária, muitas vezes com programa de fomento a longo prazo. O que você tem que fazer é prestar conta, nem o dinheiro você precisa devolver. E eu tenho muito recurso aportado nesse sentido, e que a seleção só pode participar quem é startup. Aí, se você não tiver esse enquadramento, você não consegue ter esses benefícios, sabe? Aí hoje está um mercado... Isso é um programa de governo, isso aí? Tem muitos programas governamentais, assim, e muitos aqui em São Paulo... Mas é como se fosse uma espécie... Qual que é a minha obrigatoriedade como founder? É como se fosse um empréstimo, ele não tem uma participação da minha empresa, ele não tem equity... Não tem equity, sua obrigação é executar o projeto que foi apresentado no programa de inovação. É isso. Ou seja... Então é realmente assim, eu estou investindo porque ele acredita que economicamente a sua solução vai beneficiar o país ou o estado ali de uma outra maneira que não seja vindo financeiramente do que você está gerando. É isso, meu amigo. Tanto é que eles fazem o quê? Por exemplo, eu vou pegar um programa Tecnova, ele vai dizer, eu tenho aqui 10 milhões de reais, tá, pessoal? Números fictícios, que eu vou aportar em até startups 2 milhões de reais. E aí tem as premissas do edital, você apresenta teu projeto, eu estou com a ideia de montar um podcast na área de empreendedorismo para falar sobre os bastidores da vida das pessoas. Legal, você passou, foi aprovado? Massa, você recebeu esse valor aqui. Aí você apresenta o recurso que você precisa, vamos supor, eu preciso de 2 milhões de reais para executar isso. Legal, você foi aprovado? Se a empresa der certo, eu preciso dar participação societária? Não. Eu preciso pagar isso? Não. Qual é a minha obrigação? Tenho que prestar contas que eu gastei esse recurso no projeto. É esse. Aí, e aí tem um período. Tipo, eu tenho que investir isso em até, sei lá, 18 meses. Tem isso aí? Tem isso aí também. E tipo, o máximo e mínimo que você tem que investir aí muda ou não? Muito, de acordo com o edital. Mas assim, é o melhor formato para você angariar recursos para iniciar um projeto. Legal. Isso é comum em todos os estados? Todos os estados tem muitos programas a nível nacional. Lá no Nordeste, por exemplo, é muito forte o Centelha. O sistema Sebrae como um todo organiza muito. Lá no escritório, por exemplo, a gente tem alguns parceiros como a própria Inovinal, como a Avat, que organizam também isso, fazem esses programas para empresas públicas e privadas. Mas é bem comum, Muito Tanto legal. É que eu costumo muito dizer para empreendedor que vem falar comigo, está no estágio muito inicial, ainda na sementinha da ideia, aí já vem falar, Lucas, vamos assessorar a gente para fazer uma captação de recursos privados. Eu digo, cara, vamos lá, é melhor eu captar recursos com empresa, com investidor tradicional, com investidor de um mercado de venture capital, que vai exigir equity seu e que se teu negócio não der certo, ele vai ficar no teu pé e vai lhe cobrar, ou é melhor fazer uma captação dessa pública? Aí, assim, é muito melhor, se você está no estágio muito inicial, talvez seguir por uma linha dessa, sabe? E eu ainda tenho uns intermediários, que aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho linhas de crédito
que muitas vezes são muito mais benéficas do que captação de venture capital mesmo, tradicional, sabe? Legal. E como funcionam as fases de investimento? Assim, cada degrau, qual que é o máximo de recebimento de investimento que as empresas podem receber? Como que funciona? De Series A, como é que funciona esse universo? A gente vê tem umas nomenclaturas e as fases das startups, né? Assim, fases gerais, pessoal, a gente... De modo geral mesmo. Assim. E aí vocês vão notar que tem muita diferença doutrinária mesmo. Assim, muda muito cada uma dessas fases. Sim. Mas eu tenho, de funcionamento do negócio, eu tenho a ideação, a validação. Ideação, eu estou só na fase da ideia. Validação, estou testando no mercado, utilizando aqueles mecanismos que eu falei. Depois eu tenho a tração, que estou ganhando volume, que é aí que eu atinjo o famoso break-even, que é como eu começo a ter mais ponto receita. De equilíbrio. Exato. Já se paga o negócio. Exatamente isso, meu irmão. Que o negócio já está gerando... vamos dizer assim, lucro. Depois eu vou para a fase de escala de crescimento até o exit, né? Que é a venda do negócio, que é quando eu repasso o negócio para terceiros. E em todo esse ciclo de vida eu tenho a fase de captação de investimentos. E captação de investimentos, até para que fique claro, pessoal, eu tenho esses editais de fomento, subvenção econômica, que é o que a gente chama de editais a fundo perdido, porque alguns você precisa devolver o dinheiro, outros nem precisa, só prestação de contas, como eu falei. E aí no investimento privado eu tenho captação de débito, que basicamente é o empréstimo, o famoso empréstimo, que eu tenho alguns fomentos melhores. Eu tenho o equity, que é a compra de participação societária direta. A pessoa comprou lá uma participação no meu negócio e está entrando. E eu tenho um mecanismo híbrido, que é o débito convertido em participação societária, que é o instrumento mais utilizado para investimento em startups. Basicamente, o que o investidor vai dizer para você é o seguinte: Henrique, estou interessado no teu podcast, quero fazer aqui um aporte. Fiz uma avaliação, o valuation dele está em 10 milhões de reais. Eu quero colocar R$1 milhão em troca de 10%. Qual é a diferença desse mecanismo? Se eu estivesse fazendo uma aquisição de equity, de participação societária, eu ia transferir a grana e naquele mesmo momento eu ia receber a participação societária. Nesse, ele tem um título que dá a ele a converter R$1 milhão em participação societária. Ou seja, ele tem um prazo para avaliar se vale mais a pena pedir o dinheiro de volta com a correção monetária que ele estipulou ou se converter em participação societária. Tá? E aí esses dois cenários, que é o de participação societária e o dos instrumentos conversíveis que a gente chama, eles podem passar por várias etapas e vários cenários de captação de recursos, que são esses que você está falando. Eu tenho desde o investimento bootstrap, que é famoso, o cara vendeu o Celta dele para botar o dinheiro no negócio, dinheiro do próprio bolso. E aí não tem muito segredo, porque é seu dinheiro, não precisa ter de regulamentação, contrato para utilizar isso. Aí eu passo para investimento de terceiros. O primeiro deles é o que a gente chama de Family, Friends and Fools, que é família, amigos e tolos. Tem gente que chama, para ficar mais agradável, fãs, que são as pessoas que confiam no negócio, que não têm uma experiência muito legal e que às vezes utilizam contratos de investimento anjo para fazer esse aporte. E aí depois eu entro no investimento tradicional, e que é o sério mesmo. Que aí as etapas geralmente são pré-seed, seed, as séries, que aí é série A, série B, série C, até o exit. Geralmente a gente vê esses cenários com requisitos e o exit é quando o founder sai. Exatamente. Quando você faz o que a gente chama no direito de rodada secundária. Ele vende tudo que ele tem. Exatamente. Que aí até outra dúvida legal, sabe, Henrique? Geralmente quando a galera, um empreendedor iniciante, ele imagina que quer dizer que eu vou... Toda venda de participação que eu fizer, desde o pré-seed, seed até o meu exit, eu vou colocar a grana no meu bolso? Não. Toda rodada dessa, você está colocando injeção dinheiro no teu negócio e você está tendo a diluição de tua participação. Lá nas séries, quando eu estou em séries mais avançadas, ou então no exit, que você efetivamente vai vender a sua participação para o investidor e vai colocar dinheiro no seu bolso. Que é exatamente isso que você falou, que é quando eu vou ter o evento de liquidez, que é quando que a pessoa vai efetivamente ter o proveito econômico daquela empresa. Aí, assim, muda muito cheques, qual é o interesse do investidor, que é o que a gente chama de tese do fundo de investimento, para você fazer essa captação. Mas, assim, qual é a dica geral que eu dou para todo mundo? Antes de entrar no processo de captação, entenda qual é o teu momento, o que é que você quer com aquele recurso, tá? E qual é o fundo que vai casar bem a tese dele com a sua tese. Porque eu tenho, por exemplo, o cheque do fundo, qual é o tamanho de disponibilidade financeira que ele tem para investir no meu negócio, o interesse do fundo de investimento no meu negócio, se ele está batendo, se eles estão
coincidindo, sabe? E aí, assim, cara, isso é uma... É feeling, né? Cara, eu digo muito que é uma arte, de verdade. Porque, assim, é momento, é negócio, é negociação. Você vai encontrar até muito advogado e aí, assim, tanto é que a gente brinca muito que quem é do mercado se conhece e se comunica. Que, às vezes, o cara entende muito de processo de M&A, entende de captação de recursos na teoria, na doutrina, mas na prática não é bom. Porque é muito negociação, é muito filho, é muito sentimento, se aquele negócio... É como, assim, você faz parte, seja do lado que está vendendo, seja do lado que está comprando, né? Você está participando de uma operação e de uma decisão também junto com o empreendedor, sabe? E aí você precisa estar muito alinhado com ele para auxiliar que a operação seja uma operação de sucesso. Maravilha, maravilha. E aí o advogado, então, ele participa de todo o processo. Você pode pegar o processo de preparação da empresa, de intermediação nas negociações e da negociação de saída sempre vai ter alguém ali, um profissional do direito meio que intermediando isso. O pessoal brinca muito. A ideia muito. É que tenha, né? O pessoal brinca muito, né? Que você tem que ter sempre um advogado, um médico e um contador de confiança. E é isso mesmo. Isso. Você participa, o advogado, ele participa do processo todo, tá? Por que ele participa do processo todo? Porque eu vou desde a etapa inicial de auxílio mesmo, ainda mais se for um advogado que tem experiência no mercado, ele vai lhe auxiliar até com contato com o fundo, a preparação da tua apresentação do teu pitch deck. Aí passando pelas etapas dos documentos preliminares, que é quando você vai assinar um NDA com o investidor, quando você vai fazer a due diligence, que aí vai precisar fazer levantamento de documento contábil, societário, certidões. Até a negociação dos documentos, que aí sim é onde o advogado entra com força, porque basicamente você vai negociar os termos contratuais dessa captação. E por que isso é extremamente importante? Porque a rodada que você realiza agora, seja com um amigo teu, seja com um investidor anjo que não tem tanta experiência, ela vai interferir lá na frente, lá na tua saída. Lembra que toda rodada que eu faço agora, teoricamente, o pool de ações, eu sempre digo muito para os clientes lá do escritório. Pensa que teu pool de ações é sempre 100. Se você está captando investimento, alguém está perdendo. E esse alguém é você. Tá? E ser sempre 100 implica em quê? Lá na saída, quanto menos participação você tem, menor a sua liquidez. Ou seja, um contratozinho de captação de investimento de 50 mil reais que eu faço agora, de 100 mil reais agora, e que o investidor às vezes vai pedir uma diluição maior dele, vai pedir um voto afirmativo para que ele tenha um poder de travar uma operação sua, vai afetar o teu negócio lá na frente. E aí é papel do advogado acompanhar esse processo todo até para garantir uma saída saudável, né? E a continuidade do negócio. Porque ninguém quer também que um cara faça a venda, faça o exit da empresa e a empresa depois ela não quebre. Até porque hoje em dia até a gente tem mecanismos contratuais de garantir isso, sabe? Tem cláusulas de declarações e garantias que eu consigo utilizar para dizer, opa, eu comprei a empresa em uma situação. Aí eu, por exemplo, invoco uma cláusula de situação material adversa, aí é direito, não é chato. Para dizer, mudou a circunstância. E aí de amarrar ele também para não montar uma concorrente, né? Exatamente, exatamente. E aí tem casos muito emblemáticos no Brasil, né? O caso público assim que eu gosto de citar, o do próprio Flávio Augusto, que ele vendeu ao WhatsApp, na verdade, para o Grupo Abril, com a concorrência, eu acho que na época foi perto de bilhão, acho que foi 1 bilhão, e ele tinha um não compete. Posso estar falando dados errados, tá, pessoal? Mas a lógica é mais ou menos essa, de 8 anos, e no meio do caminho ele fez a recompra da WhatsApp 300. Por metade do valor, foi 300 milhões de reais, um negócio assim. Ele e o Carlos, acho. E aí o negócio deu certo, tipo, é tudo atenção. Provavelmente foi um parto para negociar esse não compete de 8 anos, né? Porque você quer manter uma pessoa fora do mercado, ainda mais alguém que é altamente inteligente, que tem um perfil muito empreendedor, né? Entendi. E aí, para a parte mais humana lá, do empresário da startup, o que você percebe, assim? Todas as startups que você acompanhou, que você conhece desses anos, quem que dá certo e quem não dá? Onde falha? Tipo, quais são os principais erros de... Putz, esse cara... Você acha que assim, é porque a ideia, a solução é muito boa, ou mesmo gente com solução muito boa que não soube estruturar o negócio não consegue? Mesmo a ideia sendo muito boa. Meu irmão, essa é a pergunta de ouro, viu? Assim, o que é que a gente nota muito e embasado em números, né? E esse também é um caso que eu gosto muito de citar, porque em palestra a gente acaba conferindo isso. Você chegar
em uma turma de 100 empreendedores e perguntar quais vocês acham que será a causa de descontinuidade da tua startup. Vamos tirar produto, né? Vamos pensar que o produto sempre vai ser assim, é um passivo trabalhista que vai surgir. São os débitos fiscais. É alguém que vai copiar minha propriedade intelectual industrial. É um funcionário que vai sair do meu negócio e vai trabalhar para um concorrente. Quando a maior causa de descontinuidade de startups no Brasil são sócios. Tá? E isso de qualquer empresa, não só de startups, mas a própria Junta Comercial do Estado de São Paulo tem números também dizendo que é a maior causa, conflito societário. Tá? Isso implica em quê? Eu preciso ter um time de sócios muito bom. E o que é um time de sócios muito bom? Tem alguns elementos que a gente costuma trazer para você validar se aquelas pessoas que você está trazendo para o teu projeto valem a pena ou não o risco que elas agregam ao negócio. Porque, ao mesmo tempo que é importante que eu não seja founder solo, porque ninguém manja tudo, ninguém entende tudo dentro de uma empresa, a própria Fundação Dom Cabral tem um número que a cada novo sócio no negócio eu tenho 3,14 vezes mais chances de descontinuidade. Tá? Ou seja, é uma balança. Eu tenho que ter um número de sócios que permitam eu ter pessoas com habilidades em áreas distintas que sejam importantes para o meu negócio. E aí é a primeira dica que a gente traz. Mapeiem quais são as áreas core relevantes e tentem trazer, se possível, uma pessoa para gerir essa área que manje muito disso. Que tem o que a gente chama de track record, né? Que tem uma experiência preliminar nessa área. Esse é o primeiro ponto. Se você consegue equilibrar isso bem, e aí o que é um número legal que a gente diz? Sei lá, 2 a 4 sócios, cada um em áreas distintas, você já está começando muito bem. Tanto é que quando você pode até observar, Henrique, quando você vê fundo de investimento fazendo aporte em startup que só tem a ideia, não tem nada, vai ser isso. A startup tem um número bom de sócios que se complementam em áreas e que têm uma experiência prévia. São pessoas mais maduras, com nível de senioridade maior. Porque o cara já sabe que eles estão ali só passando o chapéu, mas que a ideia vai sair. Uhum. A ideia for boa, o time for bom, vai para frente, tá? Investidor mais experiente, você vai notar sempre que os caras vão falar isso, que é assim, a gente aposta no time mesmo. A gente não aposta no piloto, não no carro. No carro. A outra que eu noto muito investidor tradicional também falar é perfil de resiliência. Empreendedor com perfil de resiliência, de não desistir de cara, de já ter sido calejado, ter sofrido com o mercado é algo também muito importante, porque a diversidade para quem trabalha em mercado de tecnologia, inovação e negócio de risco é algo que vai acontecer. Alguma hora vai acontecer isso. E se você não é uma pessoa que quer bagunçar todo o projeto, quer mudar tudo, quer pivotar isso, ou desistir naquela primeira ideia, você é uma ótima pessoa para eu investir. Até porque é com dinheiro de terceiro, né? E aí você não vai colocar teu capital em alguém que não tenha um perfil desse. E se ela está no momento de o skin on the game mesmo, Exatamente. de ela viver para esse projeto, né? Exatamente. Cara. Se ela não está também ela com uma ideia e estou tentando investir, captar outro investidor, mas zero entregue, né? É exatamente isso. Ou não 100% entregue ali ao projeto. Isso é perfeito. E tem um terceiro ponto que tem muito a ver com isso que você trouxe, que é valores. Sócios com valores iguais. E valores, pessoal, é também momento de vida. Assim, para quem já teve a experiência de vivenciar algum conflito societário, você vai ver que quase sempre é conflito de momento de vida das pessoas. Henrique vai ser pai de Gaelzinho agora em breve. Perspectiva dele, princípio dele, interesse dele é outro. É proteger a família. Henrique talvez pense mais a curto prazo em termos financeiros. Se ele virar sócio de um cara de 18 anos que está na balada e que talvez more na casa dos pais que não tem conta para pagar, os interesses mudam muito e isso impacta na gestão do negócio. A gente já teve casos lá no escritório, por exemplo, situação bem semelhante a essa que eu estou dizendo. Um sócio querendo fazer distribuição de lucros alta porque tinha escola de filho para pagar, os outros dizendo, não, vamos aportar tudo no negócio. Ninguém vai tirar nada porque a gente quer esse negócio crescer. E isso virar um conflito societário irremediável. Tá? E aí, assim, quando a dica para qual é o negócio que dá certo, tende a dar certo, eu primeiro foco muito nisso. Sócios, habilidades diferentes, pessoas com track record, valores iguais, número legal. Agora, em termos de produto, sabe? O que é que a gente nota muito de negócios que dão certo e negócios que tendem a demorar mais a engatilhar no mercado. Primeiro, tem a ver com essa questão do track record, mas
experiência e você saber o que você está fazendo, tá? Tem muita gente que quer entrar no mercado de startups e tecnologia e agora você sabe, tá super na moda, todo mundo quer criar um negócio com inteligência artificial. Mas às vezes tu não manja nada, nem você acredita que aquilo é uma boa solução para o mercado, tá? Aí a chance desse negócio não dar tão certo é muito maior. Por isso que até outra característica dos sócios, e a gente sempre volta para o papel deles, que os investidores mais tradicionais dizem para que o negócio dê certo, muitas vezes o sócio tem que ter vivenciado aquela dor. Porque ele sentiu a dor, ele entende a dor, e ele passou por um momento de reflexão tão grande que fez o cara, às vezes, largar tudo para dizer, eu vou resolver esse negócio e eu vou ganhar dinheiro com isso. Ele sabe? é o primeiro e principal cliente do produto dele. Exatamente. Ele é produto. É. O cara confia na... Ele sentiu aquilo ali, ele sabe que precisa de alguém que venha resolver aquela dor do mercado, sabe? E aí eu noto muito isso também, que alguém que acredita muito na solução é uma pessoa que tende a dar mais certo. E aí, assim, as dicas jurídicas gerais, a gente acaba voltando para aquelas padrões que são padrões, que é muito bater novamente na mesma tecla, mas que a galera acaba dando... O óbvio tem que ser dito. Que a galera vacila sempre. Contrato é a principal delas, tá? E aí eu vou me limitar até aqui a falar a esse ponto só, que é, se você tem um contrato escrito para regulamentar todas as suas relações societárias, cara, você pode ter uma ação na justiça? Pode, porque sempre vai ter. Mas se você tem as regras claras, você sabe quais serão os seus direitos, quais serão os seus deveres naquela relação societária. Lucas, não tenho grana para contratar um advogado especialista para fazer um contrato. Todo mundo conhece um amigo advogado. Não tenho um amigo advogado. O que é que eu faço? Faz um benchmark, vê os teus contratos ali dos concorrentes, tenta fazer um funkstylezinho. Não sei fazer isso. Escreve um e-mail e pede para a pessoa que tu está negociando dar a sinalização de aceite. Porque nada pior do que isso, do que um contrato verbal, um contrato oral. Porque se eu não tenho prova escrita, é palavra contra palavra. E aqui, quem é empreendedor já deve ter visto aquele filme Fome de Poder dos irmãos McDonald's, né? E do pacto do 1% do faturamento. É verbal. O que é verbal eu não consigo provar, sabe? E aí a dica que eu sempre dou é pactue por escrito. Se vai ser um contrato excelente escrito por um especialista, ótimo. Se vai ser um contrato que você fez de forma simples ou e-mail, legal, resolve. Só não deixa as coisas sem combinar. Só não deixa as coisas por... só no fio do bigode, que às vezes a gente diz muito, né? Que é legal no dia a dia, mas na prática, pessoal, não funciona. Tem que ser por escrito mesmo. É o que dizia a minha mãe, né? Combinado não sai caro. De jeito nenhum. Irmão, excelente, cara. Excelente, passou rápido, tem muita informação. Vamos combinar aí para o ano que vem também a gente ver de fazer de novo, né? Uma rodada de novo de perguntas e respostas. Eu gostei demais. Mesmo algumas coisas sendo mais técnicas, eu acho que para a maioria das pessoas ali que tem um conhecimento mais superficial, vai ajudar bastante. E tem muita gente, às vezes, que está com ideia, que está querendo construir um negócio. Eu acho que é mega importante. Para a gente fazer aqui um bate-pronto, que é um quadro que a gente faz no final. Qual que é o livro que mais te marcou na sua vida? Um livro que eu gosto muito assim, tem muita gente que diz que é um livro maquiavélico, né? Mas são aquelas 48 leis do poder. Ah, sim. Porque ele fala muito assim é mais para um cara que tem um perfil mais pacífico como o meu, que eu falei que muitas vezes a gente pensa no lado bom das pessoas, é mais para você entender às vezes o nível de pensamento e maldade e de estratégias que as pessoas podem ter nas ações do dia a dia, né? E que você tem que ter ali Isso, saber o que as pessoas podem estar pensando, né? Boa. Qual a pessoa que mais te inspira? Minha mãe, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sempre moveu tudo para dar a melhor estrutura para os filhos. Assim, uma pessoa que saiu de uma base extremamente humilde e começou a trabalhar muito cedo do interior do Rio Grande do Norte para educar os filhos, sabe? Que é o maior ouro que um pai pode dar para uma criança, é isso. Incrível. E você foi criado com ela e com o pai? Criado com ela e com meu pai também, Raimundo. Mas minha mãe é minha referência de pessoa. Legal. E de ser humano. Maravilha. E qual o seu maior sonho hoje? Cara, construir um legado nessa área de direito para startups. E construir um legado que eu penso muito em time. Ter um time e uma equipe que faça a diferença em muitos negócios no Brasil mesmo. Boa. Tem algum bastidor que você nunca compartilhou, mas que é muito significante para você? Eita, que pergunta difícil.
Alguma coisa assim que já aconteceu, que você falou, caraca, isso aqui nunca... Cara, eu acho que a própria vinda para São Paulo, sabe? Assim, foi um momento emocionalmente muito pesado, muito forte para mim, porque... Deixar a família, mudar de cidade, você, querendo ou não, começar um escritório sozinho em outra cidade, é diferente de você vir contratar de outro escritório. Assim, para se posicionar no mercado, que é um mercado altamente competitivo, e isso, assim, foi um momento que foi muito pesado, mas que foi de muito aprendizado para mim. De verdade. Maravilha. E para finalizar, se o seu eu do presente, Lucas de hoje, encontrasse o Lucas do passado, que conselho você daria? Putz. Cara, eu acho que assim... abrir mão de mais coisas. Eu acho que às vezes, assim, eu noto muito que alguns passos que eu dei na minha vida foi porque eu abri mão de alguns que eu tinha muito apego. Por exemplo, um caso que eu gosto muito de citar é cargo público que eu tinha muito confortável, que você não tinha tanta dedicação. E às vezes você abre mão de um ganho financeiro imediato, de uma posição imediata, de sair do conforto. Morava lá em Natal, num apartamento excelente na beira da praia, e largar disso para vir para São Paulo. E aí você nota, assim, quando você para 2 anos depois para ver, você diz, putz, foi a decisão certa que eu tomei na minha vida, sabe? E aí eu acho que algumas decisões que você sabe que elas serão importantes, você tomar com a maior antecedência, assim, que você não vai se arrepender. Isso vai trazer um proveito para você no futuro. Maravilha. E deixa suas redes sociais aí para quem quiser te seguir, o YouTube, Instagram. Agradecer, meu amigo, a você pelo convite, a confiança. Isso, espero que tenha sido proveitoso, que o pessoal tenha aprendido um pouquinho aí sobre direito para startups, que é um tema que é muito amplo, tem muito detalhe, mas que a gente sempre que fala tenta deixar ele mais fluido, mais simples. Quem quiser mais informações, pessoal, minhas redes sociais são @lucasbezevieira. A gente tem um site do escritório, o pessoal é direitoparastartups.com, não tem erro, do escritório é Barbosa Bezerra Lima, e estou à disposição. Maravilha. Conseguiu um domínio excelente, hein? Foi bom. Até nisso foi legal, começar lá atrás. Direito, nossa, porque a pessoa vai digitar e já aparece. Exatamente. Na otimização ali do Google. Foi excelente, foi ótimo. Ficou ótimo. Parabéns, irmão. Parabéns pelo trabalho. Obrigado de novo aí por ter aceitado o convite, ter compartilhado aí 1 horinha do seu tempo, que eu tenho certeza que é muito valioso. E segue a gente lá nas nossas redes sociais, no YouTube, Nos Bastidores Podcast, no Instagram, podcast Nos Bastidores, para você poder estar acompanhando os conteúdos que a gente vai compartilhando. E um dia você será reconhecido em público por anos de trabalho que você fez nos bastidores. Até o próximo episódio. Valeu!